muito obrigado pela imensa bênção que nos concedeste hoje. Estamos verdadeiramente felizes por estar em Tua santa casa, em Tua gloriosa presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Você está feliz por estar na casa do Senhor hoje? Quero compartilhar com vocês uma breve mensagem sobre a preparação do Evangelho. A preparação do Evangelho é especificamente destinada para líderes, para pastores e pastoras, líderes de Basna e outros cristãos verdadeiramente sérios. Então, se você realmente não gosta desse tipo de coisa, não deveria vir de forma alguma. Amém. Porque você pode estar entediado. E eu não quero que você fique entediado. Você está entediado com a palavra de Deus? Efésios 6,13. Tomai, portanto, toda a completa armadura de Deus, para que possais resistir firmemente no dia mau, e tendo feito tudo, para permanecerdes inabaláveis e firmes. Ficar em pé. Tendo, pois, os vossos lombos bem cingidos com a verdade, e vestida a completa e robusta couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz, que traz consigo a verdadeira e duradoura paz. Amém. A preparação cuidadosa do Evangelho. Então, o Evangelho é de fato a preparação essencial. A prontidão para o Evangelho é algo verdadeiramente muito importante para aqueles que estão profundamente interessados na pregação e disseminação do Evangelho. Número 1, estar devidamente preparado é estar completamente pronto. Prontidão. Então, quando você sair em sua missão, prontidão. Número 2, estar verdadeiramente preparado é ter uma base sólida. Então, enquanto você se prepara diligentemente para a sua importante missão, o próprio Deus está ajudando você a ter uma base firme e inabalável. Número 3, preparar-se é prever e antecipar problemas. Amém. Para prever problemas. Então, se você estiver viajando, você sempre naturalmente realmente prevê certos problemas. Nossa, talvez você possa contrair malária em algum lugar quando for viajar. E lá, infelizmente, não tem tratamento disponível para a malária. Então, você precisa prever isso com antecedência. E então você pode tomar o remédio contra a malária, para que, se acontecer de você estar em um lugar onde eles nem sequer sabem realmente o que é a malária, você previu o problema. Portanto, prever os problemas é estar sempre preparado. Muitas pessoas entram no ministério sem prever problemas. O ministério tem muitos problemas e muitos... Como se chama isso? Existem muitíssimos problemas e também muitos desafios a serem enfrentados. Então você precisa prevê-los. Amém. Quem fez esse banner do Soul Sunday é muito feio. Você pode trocar, por favor. Até agora é o mais feio. Agora eu estava realmente me perguntando se isso tem a ver com o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde ou de fato alguma outra coisa. Não parece algo desta igreja. É do Ministério do Interior ou talvez do Ministério do Governo Local? Qual deles seria, afinal? Acabei de perceber o que era, nunca soube. Vi isso o dia todo. Eu não sabia o que era. Até aqui está realmente muito feio, de fato, muito feio. Número 4. Preparar é prover algo de forma adequada e suficiente. É essencial fornecer tudo o que é necessário de maneira apropriada. Número 6. Preparar-se significa ensaiar e praticar com bastante antecedência.
Então, ensaie e visualize cada detalhe para viver a experiência como se ela já fosse uma realidade presente e palpável. Número 7. Preparar é sempre treinar e se aprimorar. Treinar para uma tarefa específica. Agora, se tudo isso é o que significa quando você fala sobre a preparação do Evangelho e significa preparar, você pode entender por que as pessoas vão para missões e não têm sucesso, porque nunca treinaram, nunca ensaiaram o que vão fazer. Porque aquele chamado que você está fazendo, você deveria ter feito vários. As reuniões do grupo Basna, você deveria ter feito várias. Então, se você está na escola bíblica e não ensaiou o que realmente vai fazer, não ensaiou, não treinou e não ensaiou o que você vai fazer, você deve saber que provavelmente vai fracassar. Se existe uma lei, ela diz que tudo o que pode dar errado, vai dar errado. É chamada de lei de Mênfis. Então, tudo o que pode dar errado, vai dar errado. Tipo, se pode dar errado, vai dar errado. Sabe, eu não sei se estou falando da lei certa. Vocês estão dando uma olhada? Sim. Não confira agora, confira mais tarde, por favor. Mas existe uma lei assim. Então, se você não ensaiou, como vai se sair? Bem? Ok. E preparar o próximo é treinar para uma tarefa específica. Treinado para uma tarefa específica. Amém, sim. O próximo passo é preparar, é educar com um conhecimento verdadeiramente especial. Então, preparar-se é educar você com conhecimento especial. Então, você não pode estar preparado para a missão sem conhecimento especial em áreas específicas. Por exemplo, as pessoas precisam ser treinadas e ter conhecimento especial em coisas como construção, edificações e áreas específicas. Conhecimento especial em liderança, lidar com pessoas. Certo, então, o conhecimento especial como finanças e direito. O próximo é o número 9 ou 10 ou talvez 11, seja qual for o número exato que você tenha em mente, é educar, cultivar para a frutificação, para a produção de produtos frutíferos, para a plena frutificação, cultivar com dedicação e cuidado. Então você será cultivado. O que seria então, por favor? 9. Preparar é um processo de amadurecimento para suavizar as coisas. Você é uma pessoa muito tranquila? Sim, você fica mais tranquilo. O que você acha? Você consegue entender por que as pessoas não se saem bem? Porque eles não foram devidamente amadurecidos. Todas essas são definições de preparação. De fato, sim, para se acalmar, você se acalma naturalmente. Você está aí? Sim. Então, toda vez que passarmos pela preparação do Evangelho, eu passarei por essas definições com você para ajudá-lo. O próximo é amadurecer. Amadurecer o caráter de alguém. Então, amadurecer você é o que Deus faz para suavizar você e amadurecer você. Preparar você é amadurecer você. Porque, veja, uma banana da terra madura é notavelmente diferente de uma banana da terra verde. Elas são realmente bem diferentes em suas características e propriedades. São todas bananas da terra, mas são diferentes. Elas têm aparência diferente. O sabor é diferente. Qual delas é usada para fazer chips de banana da terra?
Do que são feitos os chips de banana da terra normais? Verde ou maduro? Verde. As amarelas são bananas maduras ou verdes? Verde. Sim. De qualquer forma, você pode decidir se quer maduro ou verde. Não é um argumento. Como você quer argumentar? É assim que você se comporta no casamento. Maduro antes que perceba que está dizendo a alguém que ele é teimoso. Sobre a banana da terra, madura ou verde, usada para fazer chips. Pensei que as irmãs diriam isso, mas elas também não sabem fazer chips de banana da terra. Elas não sabem como fazer. Os meninos estão gritando, não sabem como fazer. Se soubessem, teriam... El número 10, que es el 10º en la secuencia, es el que estamos buscando. Preparar-se é, de fato, armar-se com as armas necessárias para armá-lo com as armas que são necessárias. Então, preparar-se é armar-se com as armas necessárias. Tudo bem? Portanto, a preparação para o Evangelho envolve armar você com armas espirituais. Agora, armas espirituais você pode ter. Primeiro, você pode não ter. Então, se você realmente tiver, veja se pode usá-lo de forma eficaz. Veja, por exemplo, ao atirar com uma arma de fogo, você precisa saber exatamente como mirar com precisão se realmente quiser acertar o alvo desejado. E se você não souber como mirar corretamente, a bala certamente vai voar muito mais alto do que a pessoa que você está mirando, porque a arma, devido ao seu recuo natural, sempre tende a subir após o disparo. Sim. Então, talvez você não saiba como usar armas. Você pode não ter armas ou saber como usá-las. Você está aí? Número 12 ou número 11? Definitivamente 12. Preparar-se significa planejar cuidadosamente e de forma estratégica por um período de tempo consideravelmente longo. Então, planejamento, mas planejamento a longo prazo. Agora, aqueles que viajam e planejam se preparar apenas um pouco antes de realmente viajar, geralmente acabam deixando algo importante para trás. Mamá olom. Então, planejar ao longo de um longo período é diferente de planejar em um curto período. Sim. Aprendi em todas as minhas viagens a planejar com muita antecedência e a longo prazo. Então, planejar a longo prazo é significativamente diferente de planejar a curto prazo. Número 13, planejar é fazer arranjos. Preparar-se é fazer arranjos para servir a Deus, nosso Criador e Senhor. E o número 14, que é tudo o que vou te dar por hoje, é que preparar-se é tornar-se verdadeiramente ungido para a sua importante tarefa. Amém. Agora, de fato, preparar-se para o Evangelho é a sua grande missão enquanto você está aqui. A preparação do Evangelho, na verdade, no Espírito, é como uma espécie de sapato ou calçado, que nos permite caminhar firmemente e com segurança na jornada da fé. Então, no Espírito, quando você não está preparado, seus pés estão descalços e logo você vai se machucar.
Ouça, não é fácil andar descalço quando você está acostumado a usar sapatos. Se quiser, tire seus sapatos e vá para casa hoje descalço e veja até onde e quão rápido você vai conseguir ir. Agora, na Bíblia, a primeira pessoa a pregar o Evangelho foi ninguém menos que Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 13. E outros, zombando dele, disseram: esses homens estão cheios de vinho. Mas Pedro, levantando-se com os 11, ergueu a voz. Ele é o primeiro e verdadeiro pregador do Evangelho, e disse-lhes: homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja isto notório a vós, e escutai atentamente as minhas palavras, pois são de grande importância. Amém. Pois estes não estão embriagados, como vocês supõem, visto que é a 3ª hora do dia. Mas então ele começou a citar as Escrituras e pregou uma mensagem completa. Portanto, ele é a primeira pessoa que já esteve preparada para o Evangelho. Então, vamos agora olhar para a preparação dele. Preparação de Pedro para o Evangelho. Número 1, vocês ainda estão aqui? Os pontos são demais para vocês. Número 1, Pedro, prepare-se. E agora estes são pontos de preparação importantes para você. Eu já dei a vocês as definições de preparação, mas agora estou dando preparações específicas que você pode fazer para o seu ministério pessoal. E como eu disse, este é apenas um breve estudo bíblico. Prepare-se para o futuro, ultrapassando todos aqueles que te representam de forma inadequada e os obstáculos significativos que te estagnam e impedem o seu progresso. No seu caminho, você encontrará a verdadeira liberdade e o sucesso duradouro. Prepare-se completamente, esteja totalmente pronto para assumir a sua posição, para desempenhar o seu papel, ultrapassando algumas das pessoas estagnadas que estão à sua frente. O que isso realmente significa de fato para nós? Em João capítulo 1, especificamente no versículo 40, um dos 2 discípulos que ouviram João Batista falar e o seguiram de perto foi André, o irmão de Simão Pedro, como é bem conhecido por todos. Essas são pessoas que estavam conversando com João Batista e o seguiram. Certo? O irmão de Simão Pedro. Agora, então, uma das primeiras pessoas a seguir e acompanhar Jesus Cristo não foi outro, senão André, que era o irmão de Simão Pedro, também conhecido como Cefas. Você está aí? Ou você não está aí? Vamos todos estar presentes. Você vai se surpreender. Porque eu vejo você avançando e ultrapassando alguns dos... Vamos agora olhar para João, capítulo 1, versículo 36, para que todos nós estejamos completamente juntos. E olhando para Jesus, enquanto ele andava, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar. Então, 2 dos discípulos de João, de fato, ouviram João Batista falar sobre Jesus. Tudo bem? Enquanto ele andava, e eles seguiram Jesus. Então Jesus se virou e os viu seguindo. Ele disse: o que vocês procuram? E eles disseram: mestre, onde você mora? Queremos conhecer sua casa. E ele disse: venha e veja. E eles vieram e viram onde ele morava e ficaram com ele naquele dia, pois era por volta da 10ª hora. Agora, um dos 2 discípulos, os discípulos de João, os discípulos de João Batista, que fizeram João Batista falar e o seguiram, era André. Então, um dos primeiros discípulos de Jesus não foi outro senão André. Ok? Simão, irmão de Pedro. A próxima coisa que ele fez foi primeiro encontrar seu irmão Simão e dizer-lhe:
achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E André trouxe Pedro até Jesus. Então, André estava no sistema antes de Pedro realmente chegar. Estou falando sobre sua preparação completa e abrangente para o ministério, que consiste em ultrapassar certos passos determinantes e cruciais que estão diante de você. E certos caras que estão estagnados e que não estão se movendo no ritmo em direção a Jesus, como você deveria, como você realmente precisa. Então, ele primeiro encontrou seu irmão Simão e lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. E quando Jesus o viu, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que é, por interpretação, literalmente uma verdadeira e realmente sólida pedra. Amém. Agora, em todos os lugares, realmente tem. Em Babieque, cheguei há muito tempo com uma regra tácita e bem estabelecida sobre quem vem primeiro, uma diretriz clara que sempre foi seguida por todos. Mas uma das coisas que você encontra no ministério e em outras áreas da vida é que há pessoas que realmente sabem das coisas antes de você. Mas quando você chega, você é muito mais rápido do que eles. E se você não agir de forma rápida e seguir em frente, poderá, de fato, perder sua posição divina e privilegiada. Você pensaria que o primeiro discípulo era Pedro. Não. Havia outros. Eles foram e trouxeram Pedro. Charlie, nós vimos o Messias. Mas quando Pedro chegou, ele se tornou o homem principal. Lindo. À frente de Andrew. Até mesmo André. Não temos nem mesmo o evangelho de André. Não sabemos nada que Andrew fez. Nós apenas conhecemos pessoas chamadas Andrew. André entre os 12. Mas não me lembro dele ter dito uma palavra. Acho que ele era do tipo mais quieto. Sem perguntas, nunca diz nada, nunca fala, sem comentários. Qualquer comentário que ele tenha feito em toda a Bíblia. Enquanto isso, ele foi o primeiro a ver Jesus. Sim, ele viu Jesus primeiro e foi buscar Simão. Quando Simão chegou, percebeu que André era muito devagar. Existem posições mais altas e existem coisas mais elevadas. Então ele passou à frente de alguém que já estava lá antes dele. E esta é uma das chaves mestras na sua preparação. Veja, educadamente você precisa perceber que algumas pessoas estão estagnadas. Sim. Alguém pode desligar isso? Isso está fazendo algo por nós? Acho que não, só faz barulho. Um dia você verá, sentiremos frescor na igreja. Você está por aqui? Sim. Agora, eu não sei quem te trouxe para a igreja. Entendeu? E quem estava aqui antes de você chegar? Havia um André que te trouxe para o sistema. Quem é esse? Eu preciso de algo. André te trouxe para este lugar? Ou será que André já estava aqui presente antes mesmo de você chegar a este ponto? Mas de alguma forma você tem algo. Isso realmente te faz avançar muito mais rápido, porque cada indivíduo tem seu próprio temperamento e sua própria personalidade. E se você for permitir, veja bem, eu espero que você possa entender isso perfeitamente. É uma linguagem, significa que eu estou aqui há muito tempo, entendeu? Nós estamos aqui há algum tempo para te guiar. Você vai se surpreender por não ter se tornado o que deveria se tornar. Algumas pessoas são realmente afetadas por essa coisa.
É como se fosse, essa pessoa estava aqui antes de mim, essa pessoa já estava aqui, essa pessoa estava realmente aqui. Não, no ministério você não pode usar isso para se preparar para a pregação do Evangelho. Uma das coisas que você precisa aprender é, veja, é com todo mundo e o seu relacionamento direto com Jesus. É por isso que eu fiz algumas pessoas, bispos e apóstolos na First Life Church, porque alguns deles sabem mais do que pessoas que já são bispos na UD. Essa é a pura verdade. É apenas por um profundo respeito que eles não se impõem de forma alguma ou demonstram qualquer tipo de grosseria ou pomposidade excessiva. Mas a verdade é que alguns dos mais jovens já avançaram de alguns dos mais velhos. Essa é a realidade. Todas as igrejas estão aprendendo com a First Love Church o Swollen Sunday. Alguns ainda tentam aprender. Entendeu? E o Swollen Sunday é feito pelos jovens. Nem eu sei como é feito. Se você me pedir para fazer, eu não sei o que eles fazem. Eles sabem tudo, ou sabem algumas coisas. Então, eu não sei qual é o seu ritmo pessoal, mas o seu ritmo precisa ser um bom ritmo e consistente. Sabe, tem pessoas que quando estão andando, é sempre como se estivessem de férias, sempre. E algumas pessoas andam rapidamente, sabe? Algumas pessoas andam rapidamente. E eu aprendi que em certos lugares você tem que andar com esperteza, sim. Alguns casais têm muitas brigas causa de como andam. Andando mais rápido, mais devagar, você não está me esperando, você está fazendo isso, aquilo, muita coisa. É algo que acontece você não é romântico. Você não é atencioso. Você está me deixando para trás? Sim. Quando estávamos em um relacionamento, costumávamos andar devagar para ficarmos juntos. Agora que estamos casados, é tipo, vai indo que eu também vou. Você ficará surpreso. Mas a verdade é que você realmente deve caminhar rapidamente e continuar caminhando. Sim, e se há algo e pessoas que estavam lá muito antes de você, azar o seu. Infelizmente, é o que acontece na vida. Se você tiver que passar, eu passei por muitas pessoas que conheci no ministério. Oh, sim, em termos de muitos e diversos aspectos do ministério, tive a oportunidade de conhecer inúmeras pessoas que já estavam ativamente envolvidas e dedicadas a essa jornada muito antes de mim. Sim, sim. As pessoas tinham igrejas, estabeleceram igrejas com casamentos. Uma igreja que realiza um casamento é uma igreja estabelecida. Sim, é uma das coisas que você pode perceber, que a igreja, o fato de as famílias respeitarem a igreja. Permitir que seu filho se case na igreja com aquele pastor. Porque quando eu fui me casar, meu pai perguntou: quem é? Quem vai oficiar? Qual padre vai fazer? Bem, não havia padre. E quem vai qual? Ele perguntou: qual é o nome da igreja? Meu pai perguntou: qual é o nome da igreja? E eu insisti em fazer o casamento na nossa igreja. Nós não tínhamos nenhum prédio. Tínhamos apenas o refeitório. Para que fosse visto que a igreja é realmente real e que ela é aceita verdadeiramente. Sim, com um padre. Nosso próprio sacerdote interior. Então, no ministério em que entrei, havia muitas pessoas lá, pessoas realmente dedicadas e ativas. Era um ministério bem estabelecido e com uma estrutura sólida. Um pastor que me deu a ideia de ter filiais, não sei se ele sabe disso, ele me deu a ideia de ter filiais.
porque ele me disse que isso era algo que ele iria fazer. Mas quando saí da empresa dele, decidi abrir filiais. E levei os galhos até a conclusão lógica, a Copa do Mundo. Nível de Copa do Mundo de fazer filiais. Sim. Distante. Então, você deve ver a necessidade. Alguns de vocês, quem os trouxe à igreja ou ministério, estão interessados no ministério leigo. Sim. Mas você quer levar isso a sério. Como um ministério leigo, em certo sentido, não é um ministério sério no mesmo nível de dedicação e comprometimento em que você leva a sua própria profissão, com todo o seu esforço e importância. Não existe profissão que você leve a sério e que você exerça às terças e domingos. Não há nada parecido. Não existe trabalho do qual você realmente goste e leve a sério. No banco, você diz para eles: eu venho na terça à noite e depois no domingo. Você está falando sério? O banco te contratou e você aparece na terça à noite e no domingo. Por favor. Nem mesmo um estagiário seria aceito dessa forma. Sim. O que você acha? Sim. Então, nesse sentido, você decidiu levar o ministério a sério, mas a pessoa que te trouxe é um leigo. Ignore e continue trabalhando e sempre reconheça a pessoa que me trouxe para a igreja, a comunidade de fé e apoio espiritual. Este é o cara que realmente me ajudou. Graças a Deus eu vi. Obrigado, Andrew. Preciso ir primeiro. Pedro, você vê Jesus aqui, saia do barco. Eu também quero caminhar. Quer dizer, havia coisas em que ele se interessava. Ele era mais ativo. Pessoa muito ativa. Andrew, quero dizer, se ao menos você pudesse me contar algo que ele fez. Nunca ouvimos nada. Ouvimos sobre Tomé, Judas, Filipe e assim por diante, mas não sobre André. Sim. Talvez uma garota tenha te trazido. Uma garota. Mas agora você percebe que, veja, você está levando isso a um outro nível. Foi uma garota que trouxe o reverendo Eastwood para Cristo. Acompanhou ele. Mas se eu mencionar o nome dela, você não vai saber quem é. Eu conheço ela. Ele realmente levou a coisa muito mais longe do que a garota que o acompanhou naquele momento. Foi uma jovem que também me ensinou como ter meu momento de silêncio. Me levou para essa igreja, segurou minha mão, me colocou em um carro e me levou para a igreja. Olha, agradeça a Deus por quem você conheceu. Agradeça a Deus até mesmo pelos bispos, líderes e os chamados grandes homens. Muitos deles são como André. O papel deles foi te pegar pela mão e te ajudar a estar por perto. Depois disso, ligue o seu motor. Você entende o que estou dizendo? E comece a voar. Caso contrário, você nunca será o que foi chamado para ser. Sim, você nunca será o que foi chamado para ser. Porque eles já cumpriram o papel deles. Eles já cumpriram o papel deles. Alguns de vocês realmente cresceram em igrejas de leigos. Um leigo pastoreava a igreja. E te alimentou em Cristo Jesus. É a mão dele. Ele é o André que te trouxe, que segurou sua mão. E é por isso que, sabe, até mesmo Deus, agradeça a Deus por eles. Em algum momento você pode perceber que não, isso aqui eu preciso seguir em frente. Há mais em mim do que apenas ficar atrás de André. Sim. E você nunca estará verdadeiramente preparado para o seu ministério, a menos que supere os bloqueios internos e externos que estão te estagnando e te segurando firmemente. Até eu, no ministério, em determinado momento, preciso simplesmente continuar seguindo em frente.
muitas das coisas que faço, quero dizer, você dificilmente encontra igrejas por aí que praticam muitas dessas coisas. Quero dizer, como no domingo nós ainda estamos aqui, as igrejas que eu conheço, elas fecham às 11, 10h30 da manhã, de manhã, e todo mundo já foi embora. A maioria dos pastores, ou muitos pastores, vão almoçar com suas famílias. O pastor está almoçando em um hotel, ou em um restaurante, ou em algum lugar bom, ou assistindo esportes, futebol ou algo assim. É o dia de folga. Essas são as igrejas que nos trouxeram a Cristo, a Deus. E então esses são os André. Depois disso dizem: ei, sabe de uma coisa? Eu também quero trabalhar para Deus aos domingos. Sim, o dia todo. Sim, nós sabemos o que queremos. Então permita a Deus. Graças a Deus pelo Andrew. Agora estou falando com alguém aqui. Sabe, tem alguém aqui. Seu ministério não deveria, não é que você desrespeite. Você não está desobedecendo. Você honra. Mas você pode ver algo mais alto e dizer: Andrew, Charlie, obrigado por me trazerem. Ei, então quantas pessoas vão se interessar por Andrew quando você chegar ao céu? Onde está Andrew? Este é Pedro, mas onde está André? Quem trouxe Peter? Sim. Então é possível que tenha havido um Andrew que o trouxe até mim, até mesmo a mim pessoalmente, de forma direta e individual. Mas agora seu relacionamento comigo pode ficar mais forte do que o Andrew que o trouxe até mim. Sim, é assim que os relacionamentos acontecem. Às vezes alguém te traz, mas então... Agora você percebe que, veja, eu posso ir além da pessoa que me ajudou e me trouxe até aqui. Mas quando você olha para a pessoa, ela simplesmente fica sempre em silêncio. Ele não se relaciona. Veja, o reino de Deus, Lucas 16:16, é pregado e todo homem se esforça para entrar nele. Mas Andrew não é do tipo que se esforça. Talvez ele não se esforce muito. Talvez ele não seja do tipo que se esforça. Mas você percebe que está seguindo alguém que não se esforça. Você pode não ir muito longe. O que você acha? Talvez Deus tenha destinado que você seja a esposa do pastor. Mas a irmã que te trouxe para a igreja nem sequer tem um namorado. E você está se sentindo mal. A Mipa, aquela que me trouxe, nem sequer tem um namorado, o que é um pouco surpreendente. Ela também gosta do pastor, mas o pastor não gosta dela. Lindo. Então, à medida que você avança, está ficando cada vez mais preparado para se tornar o Pedro. Quem foi a primeira pessoa a se levantar, pronto para pregar o evangelho? Pedro é o primeiro. Pessoa que já se preparou para o evangelho, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho. E o primeiro passo nessa preparação foi dizer: obrigado, André. Até logo. Sinceramente, não consigo mais acompanhar o seu ritmo. Amém. Você sabia que alguém me apresentou ao Kenneth Hagin? Sim. Alguém me apresentou ao Kenneth Hagin. Ele disse: olha, este é um bom livro. Leia. Eu peguei. Acho que fiz mais com Kenneth Hagin do que ele fez. Sim. Acho que fiz mais com ele.
Acho que fiz mais com tantas pessoas que me foram apresentadas. É como, uau, obrigado pelo presente. Rick John, eu o encontrei caminhando por uma livraria. Acabei de passar por uma livraria e escolhi um livro. Ninguém me apresentou ele, ninguém me deu o livro dele. Eu estava na loja, vi o livro e disse, deixe-me lê-lo, estou procurando por isso. Ou algo, sim, mas posso te contar? Alguém me trouxe o livro. Deu-me fitas. Eu tinha alguém que costumava dizer. Ele costumava usar a frase, absorva isso, absorva isso. Então, o que é? Absorva, pregamos, não ouvimos para pregar, nós absorvemos isso. Então ele costumava dizer, absorva isso. Absorva isso, sim, sim. Essas são as palavras dele, absorva isso. Você absorve isso. Nós absorvemos isso em Hagim e outras pregações. Essas foram as palavras. Aproveite, sim. Sim, mas acho que fiz mais com Soaking do que ele, porque acho que você não o conhece. Todas essas pessoas estão mortas agora. Aproveite. Ele costumava usar essa frase. Ela também é amiga da minha esposa. Ele costumava falar conosco. Aproveite. Você tem que ficar de molho. Sim. Ele me ensinou a falar em línguas fora da igreja. Sim, sim, ele realmente me ensinou. Sim, de verdade. Ele disse, nós profetizamos lá fora. Ele disse, nós falamos em línguas quando nos encontramos. Falamos em línguas, nós interpretamos. Sim. Não, eu não sei. Você sabe onde ele está? Sim. Aproveite. Sim. Então, graças a Deus, algumas pessoas estão na sua vida apenas para introduções. Elas estão para te apresentar a coisas. Elas te apresentar, Baba, vão te apresentar à igreja. Baba, vão te apresentar ao pastor. Baba, eu apresentei ao homem de Deus, aos livros. Eu te apresentei as fitas. Te apresentei a música. Eu te apresentei. Esse é o meu papel. Depois disso, você deve decolar. Relacionamentos são assim. Vocês podem ser marido e mulher. Você pode saber antes da sua esposa ou antes do seu marido, mas quando ele conhece os dois, um de vocês pode ficar mais próximo. Você pode até virar um acompanhamento, um parceiro valioso e indispensável. Tipo, você não será mais a refeição principal. Uau! Você está comigo? Sim. Então continue insistindo. Continue pressionando. Pressione no seu ritmo. Sim. Porque cada um trabalha em um ritmo diferente. Eu trabalho diferente da minha esposa. O ritmo de trabalho da minha esposa é diferente, mas não vou dizer quem é mais rápido. Não sei por que você está rindo. Não vou dizer quem é rápido. Você pode decidir por si mesmo. Quem você acha é mais rápido? Sim. Sim. E da mesma forma, seu ritmo no ministério também é diferente. Cada um é diferente. Você tem que fluir no ritmo que Deus lhe deu. Então, graças a Deus por Andrew, ele é um cara legal. Ele fez o que podia fazer. Nós o honramos. O segundo e fundamental passo na preparação para o Evangelho, especificamente para a preparação de Pedro, é superar sua notável tendência de discutir e desacreditar nas coisas, um aspecto crucial para seu desenvolvimento espiritual. Até você conseguir superar completamente sua tendência de discutir, que anda de mãos dadas com a sua tendência de descrer, você nunca se torna verdadeiramente o que realmente deveria ser. Lucas 5, versículo 4. Quando Jesus havia terminado de falar à multidão, disse a Simão: faze-te ao largo para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para uma pesca abundante. E Simão, respondendo a Jesus, disse-lhe: trabalhamos arduamente durante toda a noite e, infelizmente, nada apanhamos.
No entanto, mesmo assim, em obediência à tua palavra, vou lançar a rede novamente. Feito isso, capturaram uma grande quantidade de peixes e as redes rompiam-se-lhes. E fizeram sinal aos companheiros no outro barco os ajudassem. Eles vieram e encheram ambos os barcos começaram a afundar. É muito peixe para afundar um barco. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: sou um homem pecador, ó Senhor. Afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Por quê? Porque ele disse que era um pecador. Porque ele havia fornicado. Porque ele tinha assistido pornografia. Não, ele disse: vou te dizer qual era o pecado dele. Porque ele ficou admirado. E todos os que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes pescado. Tiago, filho de Zebedeu, sócio de Simão. E Jesus lhes disse: não temais. De agora em diante você pescará homens ou zugril, homens. Amém. Então aqui você vê o apóstolo Pedro, que não era um apóstolo na época, mas um pescador. Jesus lhe disse: olha, eu criei os peixes. Lance sua rede aqui. Eu disse: olha, com licença, senhor, homem. Você deveria se concentrar no seu trabalho? Temos que trabalhar a noite toda. Não tem peixe aqui. A noite toda estivemos trabalhando. Enfim, só para te agradar, se você realmente, quero dizer, Charlie, olha, o cara disse que era só fazermos o que ele mandou. Fizemos isso a noite toda. Não tem nada aqui. Quando eles fizeram e os peixes vieram, ele se sentiu tão mal. Provavelmente ele estava sussurrando. Esses pastores, em vez de se concentrarem em pastorear, agora querem virar pescadores. Não sabe nada sobre pesca. Sabe, nós temos respeito pelos pastores e é por isso que estamos fazendo isso. Porque ele diria que sou um homem pecador. Ele se sentiu mal, ele realmente se sentiu mal. Quando ele viu o peixe, ele disse: alguma coisa está afundando este barco, está afundando o segundo barco. Ele tinha pensamentos negativos na cabeça. Veja, isso é educado. Ele foi educado sobre o seu lugar. Veja, a educação foi demonstrada ao usar a rede. Mas o primeiro comentário que ele soltou foi: nós tentamos a noite toda, só para você saber. Quer dizer, não há passageiros. Suponha que alguém te encontre e diga: você ficou a noite toda, não há passageiro nessa estrada, então pegue seu táxi e continue nessa estrada. Mas eu estive andando nessa estrada a noite toda até esta manhã. Não há ninguém lá. Vá mais uma vez. É como se fosse só para honrar, ok, deixa eu ir. Mas, de verdade, você vê que ele realmente não acredita de fato e a sua resposta inicial é sempre argumentar sem parar. Educadamente, o argumento está lá. Pessoas que argumentam de fato realmente não se saem muito bem. Assim sendo, sim, é verdade. E eu estou te dizendo, à medida que os argumentos continuam, você não se sai bem. Quanto mais rápido você aprender a ser obediente, mais rápido sua vida irá bem. E é como se a obediência fosse algo que se aprende. Não é algo que também é um tema. Hebreus 5, 7 e 8. Que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a obediência. Foi isso que ele aprendeu, não física, nem inglês, nem química. Obediência era o tema. Obedecer é, na verdade, algo grandioso. Sim, ele aprendeu a obediência, versículo 8. Ele aprendeu a obediência. Através das coisas ele disse. Então é algo que você acaba descobrindo que, será melhor apenas fazer o que está sendo dito do que ter qualquer discussão sobre isso. Sim. E até que você aprenda, quando o Senhor diz faça algo, simplesmente comece a fazer. De fato, apenas comece a fazer. Rápido. Sim.
você nunca vai se sair bem e não estará preparado, porque o ministério é baseado em obediência. É tudo uma questão de obediência. Sim. Por que você acha que estou na igreja da Primeira Vida? Decidi me afastar das pessoas que não obedecem ao que digo. Deixe-me ir em direção às pessoas que estão mais fluidas. Essa é a mais fluida. Sim. É aquele em que você tem público 5.000, 6.000 todos os domingos, facilmente. Não há luta. Sim. Sim. É verdade. Então, é importante aprender a obediência, a aprender a não discutir sobre coisas que você acha que não é realmente sua área de atuação. Eu sou uma mulher. Minha área é cabelo. Minha área é o curativo. Mas ninguém lhe disse que sua cabeça, de fato, parece uma castanha de caju, com sua forma peculiar. Todo mundo só elogia você. Ele diz: você está bonita. Uau, você está linda. Uau, você está linda. Uau, gostei do seu vestido. Uau, está funcionando. Oh, uau. Você está fantástica. Uau, very. Não é natural que você continue recebendo essa resposta. Uau, você está linda. Mas na verdade você parece um macaco. Mas ninguém pode dizer isso. E ninguém vai dizer isso. Portanto, a obediência é de suma importância em diferentes departamentos, e este era o departamento da pesca. E Jesus, se tanto, era um carpinteiro de ofício e não um pescador. Como você sabe onde pescar? Lance sua rede aqui. Faça isto. Faça isto. Como você sabe disso? Quero que você saiba que Jesus sabe tudo sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. Sim. Jesus sabe sobre tudo. É isso que eu vi. Tudo. Um dia, uma pessoa com anemia falciforme SS veio até mim. Veio até mim e eu lhe disse algo. Eu disse: faça isso, você não terá mais crises. Sim, eu disse a ele. Eu disse: se você fizer isso, não terá mais crises. E está funcionando. Você conta para eles, as pessoas vão comentar. Você tem certeza? Você está praticando ativamente? Você sabe de alguma coisa? Estou fora. Já existe uma discussão. Mas eu acredito que em tudo Jesus sabe algo sobre isso. Ainda não encontrei nenhum setor em que Jesus não esteja. Quero dizer, ele fez o sol. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Deus é tão grandioso. Mas ele parece tão incrivelmente distante. Quando tento falar com ele, parece que ele nem sequer me escuta, como se minhas palavras se perdessem no vazio. Como posso amar a Deus, a quem não consigo ver ou sentir a sua presença de forma tangível? Esse é meu sonho, o objetivo da minha vida. Sim. Por favor, tire a minha preciosa vida. E Deixe estar. Senhor consagrado, tome verdadeiramente meu. vida. Todos os meus dias eu entrego a Ti, Senhor. Amar-te, Senhor, é o grande e mais importante mandamento. Senhor, eu quero Te amar mais profundamente com todo o meu ser e com toda a minha alma. Desejo me apaixonar por Você de forma ainda mais profunda e verdadeira. Não apenas me mostrar como Te amar mais, mas realmente sentir esse amor em cada fibra do meu ser. Não quero servir sem amar Você mais, pois o serviço sem amor é vazio e sem sentido. Quero que o meu serviço seja uma expressão genuína do meu amor por Ti, ó Senhor. Sim. Amar é obedecer. 1 João 5,3. Ouvir é amar a Deus para que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Anterior, 1 João 5,3. Lindo.
Não é lindo? Sim. Faça o que ele diz. Faça o que ele diz. Até você tem que fazer uma música para dizer a uma moça: faça o que ele quer. Esse é o protocolo do palácio. Uau! E o protocolo do reino é fazer o que ele quer. Não faça o que você quer. Faça o que Deus quer. Não pregue o que você quer pregar. Pregue o que ele quer. Pregue o que ele gosta. Pregue o que ele acha que é bom. Acredito firmemente que Deus sabe muito, muito sobre finanças e economia. Deus sabe tudo sobre saúde. Um dia fui convidado para sentar com alguém para comer. Quando ele terminou, fez algo e o Espírito Santo sussurrou: foi por isso que o trouxe aqui, para ver o que ele fez depois de comer. Foi por isso que eu trouxe você aqui para ver. Eu disse: Jesus, obrigado. Sim, sim, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E a pessoa de quem estou falando tem mais de 90 anos agora. Sim, sim. Cruza 90 com facilidade. Ei! Então Jesus entende de pesca. Ele entende de casamento. Ele sabe sobre a vida. Sabe, um dia alguém chegou com um sério problema conjugal. Eu disse, esse conselho que eu dou a você, eu sei que você não vai fazer. Eu sei que você não vai me obedecer. Então eu deixei você, por sua própria conta. Vai enlouquecer até terminar de enlouquecer. Depois disso, você vai perceber que o que eu disse é o que você tem que fazer. Porque ele sabe mais. Você fez psicologia? Não, não se trata de psicologia. Jesus fez os peixes, a lua, as estrelas, a sua vida. Ele sabe realmente tudo sobre tudo. O dinheiro, a economia, o dinheiro em espécie, ele domina tudo isso. Sim. Então, aqueles que categorizaram as coisas que Deus deveria lhes dizer, falem sobre isso, mas não falem sobre esta área. Fale sobre isso, mas não fale sobre esta área. Fale sobre isso, mas não fale sobre aquilo. Você entendeu? Sim. É aí que você começa a ver que Deus te perde. E até que você aprenda a parar de discutir com Deus, você não está pronto. E parem de discutir. E simplesmente fluindo. Apenas flua. Fluxo. Nós vá. Até alguém pergunta: o que você acha disso? Significa ir lá. Você não sabe o que significa ir lá? Você já pensou nisso? Isso significa que é uma maneira de falar. Percebo que uso essa maneira de falar o tempo todo. Sim, se você me conhece, sabe, não digo, eu te ordeno, diz o Senhor. Sabe, não é o meu jeito de falar. Cada um tem a linguagem que usa. Você já pensou sobre isso? Você pensa isso? Você gosta disso? O que você acha? O que você acha significa ir lá? Tudo bem, diga a alguém, sabe, a partir de hoje terminei as discussões. Pelo poder de Deus, terminei as discussões. Amém. Estamos terminando. Número 3. Preparação por... Eu não sei qual dizer primeiro. Ok. Por suportar as mais duras repreensões. E ainda assim permanecer no sistema, tranquilo, como se não fosse com você. As mais duras o quê? Repreensões. Então Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. Isso é repreender Jesus. Que isso fique longe de mim. Senhor, isso não acontecerá contigo. Mas ele se voltou e disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás.
Isso foi uma ofensa para mim. Pois tu não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Todos os discípulos ouviram. Quando Jesus se voltou para Pedro, disse: Satanás. Alguns de vocês dito: peço demissão da organização. É o fim. Esse é o fim. Estou indo embora. Qualquer um que não possa ser gritado, veja bem, ele não pode gritar. Por que eles gritam comigo? Nem mesmo meu pai nunca gritou comigo antes. Porque seu pai era um fleumático muito legal. Ele não gostava de corrigir as coisas. É por isso que seu pai nunca gritou com você antes. E você precisa de uma boa gritaria. Gritos de verdade. Você precisa latir um pouco. Você precisa tremer. É disso que você precisa. Sim. Para te embalar. É que você está se demitindo? Estúpido. É por isso que até levamos um sino para chicotear você. O grito é para acalmá-lo. Preparar e amadurecer. Depois que Pedro foi chamado de Satanás, creio que ele não falou mais nada até a ceia, quando disse que nunca negaria a Cristo. E novamente a situação estava piorando. Olha, você deve perceber que seus pais são seres humanos. Então os pais também não são bons. Alguns pais não são bons em criar filhos. Você não sabe como será. Você pode ser um bom cristão, mas um pai ruim. Sim, você pode ser um pai ruim. Você pode ser ruim em criar filhos. Sim. Outro dia eu encontrei uma irmã muito querida e especial. A mãe dela é muito boa em fazer chito. Sim, a mãe dela é realmente muito boa em fazer chito, um prato delicioso. Ela nunca fez um antes. Agora, aí está alguém que já cresceu, se desenvolveu, totalmente desenvolvida. Ela não consegue fazer nem uma colherzinha de chito para você. Talvez a mãe seja boa em fazer chito, mas não é boa em ensinar a filha a fazer chito. Sim, muitas vezes você não recebe em casa o que deveria receber. Alguns de vocês precisavam de umas boas 6 palmadas no bumbum, que iriam deixar o bumbum inchado. Sim, e você nunca teve isso. E é na igreja que você vai receber isso. Sim, nós não damos palmadas na igreja, mas às vezes talvez devêssemos. Talvez devêssemos votar para ver se começamos a dar palmadas. Vamos todos aceitar que algumas coisas que deveríamos ter recebido em casa, nós não recebemos. Sim. Sim, você não recebeu. Seus pais fizeram o melhor que podiam, mas olha, tem coisas que eles não conseguiram. Sim. Talvez nem houvesse um pai para dizer isso. Você não entendeu o que ele fez. Sim, você sai, você vem quando quiser. Há algumas casas às 9 horas, o portão está trancado. Você vem a que horas? Você deve estar brincando. 9 horas. 7 horas. Sim. Os cães estão fora. Muros altos. Há algumas casas com muros altos. Sua casa não tinha. Você nem tinha uma casa. Esse é o primeiro ponto. E então há muros altos. Você tem que escalar o muro se chegar tarde e pular sem quebrar as pernas. Sim. Você não teve um pai ou uma mãe que realmente dissesse para você: ok, a partir de agora, chega disso, de uma vez por todas. Você está por conta própria, faça o que quiser.
Você nunca viu isso antes. Hã? É por isso que você é assim de certa forma. É por isso que você é assim. E tudo o que é dito, você discute e diz: ninguém nunca me falou isso antes, nem meu pai falou. Seu pai não fez isso porque deveria ter feito, mas não fez. Sim. Muitas vezes você merece ser parado no seu caminho. Pare aí. Pare com essa grosseria agora. Verdade ou não? Verdade. Alguns de vocês não sorriem porque o pai de vocês nunca disse para sorrir. Sim. Alguns de vocês corcunda. Existem diferentes tipos de costas. Alguns de vocês têm corcunda por causa de como vocês sentam. Vocês ficam sentados e ninguém disse: sente-se ereto, direito. Não fique curvado. Isso, não sente assim. Ninguém falou isso para você, só ficam te olhando. Faça o que quiser. E você cresceu como um mato de qualquer jeito. Verdade ou não é verdade? Agora você vem para a igreja e ouve Satanás: afasta-te de mim. Você diz que está desistindo. Não, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar nisso. Vamos ser criticados. Vão nos dizer: alguém fala besteira para você. Ninguém usou essa besteira comigo. Desde que nasci, ninguém usou essa besteira comigo. Já foi usada muitas vezes. Você sabia que há coisas que você nunca vai entender até que sejam ditas? Muitas coisas são assim. Você não entende até que seja dito claramente. Então, querido amigo, por mais críticas que você enfrente, demissões, todo mundo que eu demito, eu observo depois que demito. Já demiti tanta gente. A maioria deles volta a trabalhar para mim. Sim, depois de um tempo. Sim, quando eu te disciplino, começo a te observar. Então eu percebo que o semblante dela mudou completamente, a atitude dela também mudou. Você fica na sua, no seu canto. Porque a disciplina pode ser a única forma de te repreender. Porque conversar já não adianta mais, mas você precisa ficar triste. Sim. E essa linguagem forte e impactante que você ouve não deve te levar ao extremo e te deixar estranho ou deslocado. Mesmo quando começamos a cantar, tínhamos estrelas. Liguei para ele e disse: olha, nós te amamos, mas você não é uma estrela. Você não é mais uma estrela a partir de hoje. E alguns deles você apenas observa, simplesmente desaparecem. Costumávamos ter estrelas. Não sei se nem todos eles são visíveis. Eles costumavam sentar aqui na frente. Se eu te dispensei de ser uma estrela, isso não significa que você não deva sentar aqui. Algumas pessoas, ao serem informadas de que não são sãs, é como se você tivesse me humilhado. Por que não fui selecionado? Eu não fui selecionado. Primeira seleção. E sua atitude muda. Um dia eu tinha um pastor, ele costumava sentar na segunda fileira aqui. Você costumava sentar na segunda fileira. Deus me livre, isso te afete, você costumava sentar na segunda fileira. E um dia eu o chamei: você não pode vir à igreja uma vez, para um culto e ser chamado de pastor. Você precisa pelo menos vir mais vezes. Sério? Nunca mais o vi na segunda fileira, depois daquele dia. Ele foi direto para o fundo. E do fundo ele saiu da igreja.
Incrível, não é? Então, irmãos e irmãs, qualquer tipo de tempestade, quando vier e estiver forte, apenas diga que essa tempestade também vai passar. Ela vai passar em breve, muito em breve. Vai passar em breve. Essa aqui vai simplesmente passar. Eu vou ficar bem, pessoal. Eu vou ficar bem. Às vezes é só um teste para poder ver. Um dia, um dos meus filhos estava se comportando mal. Peguei o cinto dela e dei uma surra nele. E depois o rosto mudou. E o rosto ficou bravo. E eu o chamei e disse: venha, essa é pelo seu rosto. E eu bati. E eu disse: deixa o rosto para lá. E o rosto ameaçou. E eu disse: sim. Quando eu te bato, você tem que ficar feliz. Se você não está feliz, tem algo errado com você. Alguns de vocês nunca passaram por isso. Sim, vocês nunca passaram por isso. Então você realmente chegou a algum lugar. E quando você se casa, você realmente começa a ver os problemas que tem. Deus me livre, meu caro irmão. Você percebe que não pode fazer absolutamente nada em casa. É uma situação complicada. Tipo, ok, bem, na verdade você não faz nada. Você se tornou como um leão que dorme o dia todo por cerca de 23 horas e anda por apenas 1 hora. O rei leão, o grande felino. Leão bem descansado. Não, irmãos de primeiro amor, eles são muito ativos na casa. Eles realmente não perceberam isso. Um irmão de primeiro amor deve saber como fazer um ensopado aqui e ali, não é mesmo? Sim, de fato. Deve saber limpar a cozinha, deixar o lugar bonito. Irmão de primeiro amor, não nos decepcione. Não nos decepcione. Não seja um homem sustentado, um leão bem descansado, que apenas não faz absolutamente nada. Diga ao seu vizinho: primeiro nível, somos irmãos de primeiro nível, mantenha os padrões. Você pode ir ao mercado. O bispo Solkin e eu, nós costumávamos ir ao mercado o tempo todo. Quando você ouvir, pode perguntar a ele. Nós íamos mesmo, íamos comprar coisas, comprar mantimentos e trazíamos nós dois. Ninguém nos mandou, nós só tínhamos zelo para fazer as coisas bem feitas em casa. E alguns de vocês, em primeiro lugar, não levantam nem o dedinho direito. Vocês não fazem nada. Vocês também não trazem dinheiro. Vocês não ajudam. Vocês só ficam aí, bem descansados e muito confortáveis. Tudo bem, sim. Então, antes de você ver Pedro subindo ao púlpito para se preparar para pregar o Evangelho, ele já passou por coisas sérias e verdadeiramente significativas que o endireitaram completamente. Sim. Um rapaz veio me ver e disse: sou arquiteto. Eu disse: sério? Você é arquiteto? Ok, eu quero muito trabalhar para Deus. Eu disse a ele: você tem certeza disso? Arquiteto, por favor, venha aqui. E eu o levei para o lado. Depois de um certo tempo, ele disse com clareza: não, o trabalho que estamos realizando e desenvolvendo aqui não é de fato um trabalho típico de arquiteto. Não é um trabalho que se enquadre nas definições tradicionais de arquiteto. Sim, definitivamente não é um trabalho que um arquiteto faria ou que se esperaria de um arquiteto. Mas de quem é esse trabalho? De quem é esse trabalho?
Se não é de arquiteto, de quem é esse trabalho? E ele fugiu. Até hoje, não sei onde ele está. Quando você vem e é isso que te deixa pronto para pregar. Se você não sabe, estou te dizendo sim pregar. É isso que realmente te prepara, te amolece e te amadurece. Quando você se levanta para pregar, este aqui estava de pé. Ele disse que já traiu antes de ser abençoado. Ele já foi chamado de Satanás. Ele está bem hoje. Joel capítulo 2. Ele foi chamado de Satanás antes de ser chamado de Sá, pois está ali. Não é pouca coisa. Número 4. A preparação cuidadosa, superando o orgulho invisível que muitas vezes nos impede. Pedro respondeu prontamente e disse-lhe com grande convicção: ainda que todos os outros se escandalizem de ti, eu, por minha parte, nunca, jamais, em tempo algum, me escandalizarei. Ei, Mateus 26, 33. Mas o que? Todos os homens ficarão ofendidos por causa disso, mas eu nunca. Então, o próximo passo para a sua maturidade é superar o orgulho invisível. Agora, há duas maneiras de ver o orgulho que é invisível. Um está na sua língua. Todos os homens, todos os outros, mas todos os homens comparados a você. É melhor você se colocar como um todos os homens do que dizer embora todos os homens. Nem todos fizeram isso. Meu, não. Veja bem, se todos simplesmente não se comunicam, então você deve assumir que não irá se comunicar. Em vez de dizer, embora todos os homens não se comuniquem, eu vou me comunicar. Dom, todos os homens sabem, venha aqui. Tenho certeza de que eu também sou assim. Então eu preciso trabalhar nisso. Mas em vez de, embora todos os homens se ofendam, Dom, todos os homens se ofendem, eu também vou me ofender. Jesus me ajuda, sim. Eu disse, Dom, todos os homens. Não. O que está realmente acontecendo com todos os homens? Eu sou muito forte no espírito. Eu sou muito forte no espírito. Você deveria dizer, todos os homens, eu estou nisso. Tem algumas pessoas que quando eu pergunto quantos irmãos gostam de garotas, só ficam me olhando. Nós não, quando a maioria dos irmãos vai acreditar, você vai dizer, Dom, todos os homens gostam de garotas? Eu não tenho esse sentimento. Nós sentimos muito. E outra palavra que você pode perceber, que mostra seu orgulho invisível e muitas vezes inconsciente, é a palavra nunca. Eu nunca, em hipótese alguma, faço isso, de forma alguma. Por que você não diz que Deus dê graça para que nunca aconteça? Quero dizer, eu nunca, a palavra nunca em todos os homens. Nunca, eu nunca vou fazer, nunca serei, eu nunca vou. Quando você diz que todas as meninas se comportam assim, em vez de apenas dizer, ó, Jesus nos ajude, meninas, você pergunta, e os irmãos? E os irmãos também? Como jogar tênis de mesa com a pregação? Quando disserem todos os homens, diga imediatamente, eu sou um. É isso, eu estou nisso. Estou diretamente na pregação, diretamente. O que ele está dizendo sou eu. Se eles dizem que as meninas não gostam de sexo oral, eles dizem que todas as meninas podem não gostar de sexo oral, mas eu sou um irmão. Você deveria dizer, Jesus, ajude-me. É mais provável que você esteja entre todos os homens.
é mais provável que eu esteja entre todos os homens. Como são todos os homens? É mais provável que eu seja assim. Também é mais provável que você seja como todos os homens. Se todos os homens sentem sono a noite toda, é provável que você sinta sono a noite toda. Eu preferiria que você dissesse: vou dormir à noite, então preciso fazer isso ou aquilo ou qualquer coisa porque me conheço. Sim? Você está aí? Nunca. Quando você ouve alguém dizer nunca, eu nunca vou te deixar, eu nunca serei desleal, eu nunca vou dizer isso, eu nunca vou, por favor, não diga isso. Ore por si mesmo em vez de usar a palavra nunca. E então, quando você se compara, quando você faz o que todos os outros homens, exceto eu, podem dizer: compare-se, eu, Peter, sou o único, o verdadeiro Peter. Todas essas pessoas são ofensíveis. Tudo isso realmente me ofende. Então, você precisa ser morta de um orgulho que a torna realmente diferente dos outros homens. Casamento. Você não precisa de mim, então não. Estou muito, muito bem. Desculpe sim. Eles estão me pressionando para casar. Eu não preciso, não sei por que na igreja eles pedem desculpas ao seu vizinho. Desculpe se parece que você está pressionando. Você disse que estamos realmente pressionando você. Desculpe. Pastor Frank, desculpe. Fale em línguas. Você, Pastor Frank, falando em línguas. Por que ele parece tão espiritual? Precisem como ele precisava. Não tem um amado. Não tem nada. Está ali. Você está arrependido? Lamentamos. Desculpe. Quando se diz irmãs que precisam de um amado, não. O que essa irmã amada sempre fala? Precisa de uma amada, e seja lá o que for. Quero dizer, o que seria o embora todas as irmãs precisem amadas? Estou bem, minha vida está bem, ouvi que pedimos desculpas. Lamentamos. Quem é aquele? Ajral, como se ela não gostasse de Sam. Uau, não gosto. Como amado e essas coisas. Lamentamos. Nós imploramos a você. Lamentamos. Apenas considere que você é um homem comum. Todas as meninas, todos os meninos, sem exceção. É assim que eu sou. Que Deus tenha misericórdia. E que Deus me salve. E que Deus me ajude e me deixe me organizar para que eu seja mantido e não deixado de ser especial. Porque sentir-se especial é onde você vê o orgulho. Sentir-se especial é onde você vê o ore por mim. Estou bem. Eu vou ficar bem. Você não ficará bem. Você sabe. Eu sei, claro. Então há um certo amadurecimento e amadurecimento. Prever o mal é uma das preparações para prever o mal. Essa coisa está chegando. Sim. Você está aí? H. Eu gostaria de saber, por favor, quantos itens ou unidades você possui neste momento em sua posse? 4. Número 5.
Não sei qual devo lhe contar agora. Ok. Preparação através do desenvolvimento da compaixão. Marcos 6:34. E Jesus, ao sair, viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm um pastor. E então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava quase no fim, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto por enquanto. Passou rápido. Versículo 36. Mande-os embora, para que possam ir ao campo, correr pelas aldeias e comprar pão, mas eles não têm nada para comer. E ele respondeu: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: devemos ir e comprar 200 denários de pão? Agora, neste caso, ele não mencionou Pedro especificamente, mas como líder, ele devia estar lá. Ouça o que estou dizendo. Sim. Agora, enquanto Jesus tem compaixão, os discípulos estão dizendo: mande-os embora. Mande-os embora. Demita-os. Está vendo? Essa mentalidade de demitir e mandar as pessoas embora mostra que você ainda não está pronto. Você ainda não está preparado. Porque até que o amor pelas pessoas esteja em seu coração, você sempre dirá: mande-os embora. Mande-os embora. Deixe-o ir. Deixe-os ir. E as pessoas que trabalham ao redor de um homem de Deus, homens de Deus, é assim que eles são. Mande-os embora. Vá e encontre algo para comer. Enquanto Jesus diz: venha. Que é aquele? Eles estão com fome, eles precisam de algo. Ah, onde eles estão? As pessoas que estão por perto? Ah, que saco. Eles estão muito ocupados. Não consigo te ver. Não, hoje não. Você tem um compromisso? Desculpe. Tchau. Tente na semana que vem. Então, até que um sentimento entre em seu coração, você não está pronto para o ministério. O ministério é feito com sentimentos. Jesus estava movendo compaixão. Quando ele viu as pessoas, sentiu pena de todas elas. Eu sempre me lembro de alguns anos atrás, quando havia um bispo, ele veio de Amria, o bispo Blake. Ele veio com uma equipe de negros americanos, ou afro-americanos, como eles os chamavam, afro-americanos. Ele veio com muitos deles diretamente da América para Gana. Então, quando ele chegou, foi recebido de forma especial no VIP e estava sendo escoltado até seu carro particular para ser levado como um verdadeiro VIP. VIP significa uma pessoa muito importante. Quando ele foi escoltado até o carro, disse: não, onde está meu povo? Por que meu povo? Dissemos: quais pessoas? Eu vim com pessoas. Onde que estão as pessoas? Saber. Eu disse: eu preciso saber se eles estão bem. Então, mas esse é seu elenco. Não. Por favor, leve-me ao lugar onde as pessoas estão. Então ele deixou seu carro e todas as coisas executivas que foram feitas para ele, foi ver onde seu povo estava com as costas, foi procurar os outros americanos que ele trouxe de sua igreja para ver suas malas. Se eles pegaram suas malas, se pegaram o ônibus, se sabem para onde estão indo, se está tudo certo. Quero dizer, ele nem ligou para a gente enquanto cuidava do seu povo e depois cuidou deles. Disse: ok, você disse que vamos para algum lugar, então vamos até o Samuel, você vê que é uma pessoa. É por isso que ele tem uma igreja grande. Porque ele não é apenas um executivo, mas se importa com as pessoas que ele lidera. Mas há o outro grupo. Diga para mandá-los embora imediatamente. Chupe-os agora mesmo. Você não vê que estamos cansados? Um dia ficamos a noite toda e quando terminei estava indo para casa. Deve ter sido talvez à tarde depois disso, eu ainda fiquei por perto a noite toda. Mas quando cheguei e vi, percebi que alguém tinha vindo de muito longe, do norte. Eu disse:
Todas essas pessoas vieram de tão longe para me ver. Disseram sim, eles vieram. Eu disse, eu voltei. Eu disse, reinicie, reabra o escritório, vamos recomeçar. Sim. Então eu recomecei. Eu reiniciei. Alguém poderia ter dito, vão embora. Eu já tinha imposto as minhas próprias mãos sobre mais de 12.000 pessoas aqui neste lugar. Impus as mãos sobre 12.000 pessoas, terminei de impor as mãos em todo mundo. Depois tive tantas reuniões. E quando eu estava indo embora, vi e disse, não, vamos voltar. Eles vieram para me ver. Eles vieram para me ver. Eu não sei quem eles são pessoas muito importantes. Vamos voltar, reabrir e recomeçamos por mais 1 ou 2 horas. Sim, alguém pode até achar isso um completo absurdo, mas você realmente vai se surpreender. Mas esse é o verdadeiro coração de Jesus. Sim, se você não tiver esse coração, nunca poderá se sair bem no ministério. Quando você olha para as pessoas, não é só sentir menos mensagens. Quando estou pregando, você sente que eu te amo ou estou apenas dizendo tipo saladas molhadas, como esse tipo de salada inglesa molhada que é misturada com creme de salada. Creme de salada com o fermento para deixar a palavra suave. Sim. Então mande-os embora. É diferente. Mas quando Deus começa a trabalhar em você, você começa a ter um sentimento. Sim, você começa a ter um sentimento. Você não apenas fala, Quando eu aconselho, sabe, algumas jovens, eu aconselho elas a se casarem. Elas não ouvem. Sabe, quando eu os vejo sofrendo mais tarde, às vezes eu tenho que desviar o olhar porque eu sinto que não aguento mais isso. Quando as pessoas estão com dificuldades, às vezes elas não estão fazendo o que é certo, você vê que eles agora estão tendo dificuldades em alguma coisa. Eu não gosto disso. Não há pai ou mãe que diga, veja bem, eu estava certo. Veja, eu estava certo. E daí? Número 6. Superar. Prepare-se recuperando-se totalmente e completamente de suas deslealdades passadas. De que sua lealdade, Agora você sabe que o livro de Mateus, no capítulo 26 e versículo 69, relata que Pedro estava sentado do lado de fora do grande palácio, possivelmente no pátio, e uma jovem, uma criada, veio até ele e disse com convicção, tu também estavas com Jesus, aquele homem de Nazaré, o Galileu, não é mesmo? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Quando ele saiu para o alpendre, outra criada o viu e disse, este também estava com Jesus. E ele negou com um juramento, eu não conheço esse homem. E depois de um certo tempo, um dos que estavam ali presentes se aproximou e disse, com toda a certeza, você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia de forma muito clara e inconfundível. E ele começou a praguejar e a jurar veementemente, dizendo com grande convicção, eu não conheço absolutamente esse homem. E imediatamente o galo cantou. O galo, o quê? Cantou. Então, enquanto você está pregando o evangelho, você tem sido desleal. Ele disse, você não o conhece, você é um mentiroso. Você sabe que todos nós, de fato, pecamos. Você é um mentiroso, um verdadeiro mentiroso. Você é um traidor desleal. Viu? Você realmente entendeu. Você está jurando e diz que não conhece Cristo. Você estava trabalhando na água com Ele. Estava ressuscitando Lázaro dos mortos.
Você está dizendo que todos os homens, todos os homens, de fato, estão envolvidos em tudo. Nunca, nunca, nunca todos os homens. Agora você está jurando. Quero dizer que todos nós temos deslealdades dentro de nós. Talvez você não tenha sido testado. Talvez um dia, se você for testado, verá que vai agir de certa forma. O que você acha? Sim, mas uma das coisas que te prepara é voltar dessas situações. Veja, Judas não voltou. Ele disse: não quero conhecer ninguém, não quero nenhuma discussão, não quero ver pessoas. Mas Pedro disse: olha, eu disse, tenho certeza de que algumas pessoas como você eram antes. Você não conhece Jesus. Talvez eles postem isso no FaceAI. O homem não conhece Jesus. Hoje ele está lá 3 vezes e não conhece Jesus. Uau! É algo sério, não é? Sim, muito sério. Então, o que estou tentando dizer é que todos nós somos, de alguma forma. Você precisa saber como voltar. Todo mundo diz que eu vou voltar. Amém. Costumava haver um grupo chamado Come Back Incorporated. Voltar. Cadiz, vocês costumavam cantar uma canção. Ele disse: volte para casa, não é? Volte para casa, para o seu lar. Venha para casa. Sim? Sente-se. Sente-se na sua cadeira. Está bem aqui. Sim, você deveria dizer isso. Venha para casa. Cante isso. Suave eternamente. Jesus está te chamando. Quem de forma sincera e paciente, Jesus está te chamando. Tudo que Ele está dizendo e tudo que Ele quer que você faça é voltar para casa. Venha para casa. Volte para casa. Venha para casa. Morando na cidade, morando no interior. Como se recuperar? Diga ante alguém como se recuperar. Não, outra pessoa acabou de chegar. De sorte, um novo visitante. Ali pregando, ele é alguém que se recuperou. Recuperado. Uau! Você vai se recuperar completamente e ficar bem. E tudo o que Ele realmente quer que você faça é voltar para casa, para o seu lar, onde você pertence e é amado. Vir, por favor. Voltar, volte casa. Venha para casa. Vamos? Casa, meu amigo. Venha para casa. Alguns dos melhores pregadores são aqueles que retornaram à fé. Voltar. Pregadores, recebam. Você pode ter pedido para receber. Isso. Você é um homem de retorno. Você voltou. Você saiu. Você voltou. Voltou. Mas quando você finalmente voltar para casa, Deus vai consertar e restaurar tudo completamente para você. E tudo o que Ele está dizendo com uma mensagem clara e cheia de amor é: eu voltei para estar com você. Tudo o que Ele verdadeiramente quer que você faça é simplesmente voltar para o seu verdadeiro lar, para a casa que sempre te esperou. Por favor, volte para casa agora. Venha para a casa onde você pertence. Oh, por favor, venha para casa agora mesmo. Estamos todos esperando ansiosamente por você aqui. Volte para casa, volte para casa, volte para casa. Venha ser um pregador como o grande apóstolo Pedro por 3 vezes e seja um pregador de impacto. Por favor, venha. Alguns dos melhores pregadores. O primeiro, O evangelista. ele era um homem de retorno. Volte para casa, por favor. Volte para casa, por favor, por favor. Volte para casa. Oh, eu digo,
As luzes ainda estão acesas e a comida na mesa, e sua família está esperando por você, família. Veja, temos jejuado e orado por você. Volte para casa, volte para casa. Não fique longe, não fique longe. Venha, Pés, venha para casa, venha. Por favor. Pat, come on, Peter. Your moment is truly now indeed. Esperando. Peter, estou te chamando realmente no espírito. Encontro de jovens. Você está aqui agora. Alcance a pregação com todo o seu esforço. Fique firme e forte. Vamos lá. Você consegue alcançar seus objetivos com dedicação. A jornada Hearst, quando você receber esta mensagem. Volte para casa hoje. Venha para casa, venha. Por favor, fique. Quando você receber esta mensagem tão crucial, vital e de extrema importância, não fique longe de forma alguma, não se afaste, não se distancie. Quando você receber esta mensagem urgente e imperativa, por favor, apenas volte para casa hoje, neste exato momento, sem qualquer hesitação ou demora. Apenas apresse-se com toda a sua energia, com toda a sua força e determinação. Aumente sua velocidade, aumente sua dor. Apresse-se sem hesitação, sem qualquer atraso. Você se apressaria com toda a sua força e determinação. E não importa o que você decida fazer ou onde você esteja neste vasto mundo, apenas fique longe, mantenha-se afastado de tudo e de todos. Quando você receber essa mensagem tão vital, significativa e de suma importância, por favor, apenas volte para casa hoje, sem qualquer demora, sem mais delongas. Não fique longe, não se afaste de forma alguma. Quando você receber esta mensagem de extrema importância e urgência, volte para casa hoje, sem mais delongas, sem qualquer atraso. Fiquem de pé. Quantos pontos você tem agora? 6 pontos. Número 7, a revelação pessoal e divina. E Simão Pedro, respondendo com grande convicção e clareza, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, o Salvador da humanidade. Você deve ter uma revelação pessoal, amém, de Jesus. Alguns de vocês têm uma revelação baseada em Andrew, mas você deve se formar para ter sua própria e pessoal revelação de Deus, uma revelação divina. Graças a Deus por Andrew, que o trouxe ao sistema. Mas chega um momento em que Jesus vai perguntar a você: quem faz o que você acha? O que você diz? Esse é o seu teste. Esse é o seu grande teste. O que você realmente diz por si mesmo? Amém. Se eu não estivesse vivo, você serviria a Deus? Faça esse teste e veja. Se eu não estivesse vivo, não pense que eu não estarei vivo. Pode ser você quem não esteja vivo. Não sei por que você sempre pensa que eu posso não estar vivo. Pense em você mesmo. Mas se você imaginar, se eu não estivesse vivo, o que você faria? Você serviria a Deus? Você serviria a Deus? Como você o serviria? Isso mostra a sua revelação pessoal. Então, se André não estivesse no sistema, o que você faria? Pedro, você está aqui por causa do André ou por você mesmo? Você conhece Jesus e tem o seu próprio fluxo pessoal. Então é por isso que Jesus, olha, esqueça o que as pessoas dizem, o que você acha. Ele disse: você é o Cristo, é nisso que acredito, você é o Cristo. Mesmo quando ele disse, e André falou: venha, eu vou te mostrar o Messias. Mas era necessário que ele tivesse sua própria revelação pessoal. Sim, meu melhor amigo, eu costumava ir a todos os lugares com ele. Nós nos separamos porque ele foi para outro colégio e eu fui para outro colégio. Quando ele foi para o primeiro dia,
na escola, sabe? Ele era um tipo meio clarinho, uma pessoa legal, gentil. Quando ele chegou na escola, os caras estavam sentados. Eles estavam sentados, fumando e disseram: ei, Xaxá, chegou um novato. Você sabe o que é um novato? É tipo um cara novo. Ah, devo fazer você sentar. Esse é o meu parceiro para visitação, oração, tudo. Quando o chamaram para sentar, ele não conseguiu dizer: Charlie, eu sou homem, sou um cara sissu. Eu te digo, você não vai acreditar, no primeiro dia já foi o fim dele. Sim, ele desviou num grau absurdo, daqui até as estrelas e de volta. Daqui até o ponto onde as estrelas distantes voltam novamente, que é bem longe. É um longo caminho para se desviar. Da próxima vez que o vi, alguns anos depois, ele me deu o álbum de fotos dele. Fui procurá-lo. Disse: irmão, por que você me deu sua foto? Ele disse: eu sei o que você vai dizer, esse versículo, porque ele sabia o que você ia dizer desse versículo. Então ele me deu um álbum para mostrar as coisas ruins que ele fazia. Ele tinha fotografias de tudo. Ele disse: olhe para isso para saber onde estou e conheço o versículo. Ele citou porque era bom com as escrituras. Só de ficar separado dele por causa da escola, isso foi o fim para ele. E você? Se o Andrew for, você vai ficar? Uau, você ainda está aqui? Você não gosta dessa parte da mensagem? Pergunte ao seu vizinho: quem é o seu Andrew na vida? Quem foi o Andrew que te trouxe para o sistema? Pergunte agora ao seu vizinho: quem é o seu Andrew? Não olhe para o meu rosto. Pergunte novamente ao seu vizinho: quem é o seu Andrew? Eles não estão perguntando: sim, você vai ser o próximo Pedro. Não se preocupe com todas as suas provações. Então, Charlie, quantos percebem que Pedro realmente contou? E quando ele estava prestes a se tornar o primeiro evangelista do mundo, até ele foi chamado de Satanás. Ele já foi chamado de mentiroso, enganador, traidor, orgulho invisível, qualquer coisa ruim que você possa imaginar a uma pessoa, deslealdade, tudo. Mas ele foi o primeiro a estar pronto para pregar quando você foi lido. Veja que agora você é legal. Você é o quê? De maduro. Qual é o significado de mellow? Maduro, maduro, maduro. Verificar, verificar, maduro. Tranquilo, sóbrio, calmo, pronto para Deus. Fiquem de pé todos, por favor. Eu te dei 7 pontos, exatamente como você havia solicitado. Você disse claramente que ele queria 7 pontos, e eu me esforcei para atender a essa demanda específica. Os 8 pontos que estamos discutindo agora nos levarão a 1h da manhã, o que é um horário bastante avançado. Sim, esse é realmente o ponto principal e crucial de toda a nossa discussão e planejamento. O 8º ponto que descobriu o que significa ser realmente suave e gentil. Ahá, coloque-o para cima, por favor. Vamos ver. Macio ou macio em razão da maturação? Bem amadurecido e suavizado pelos anos. Aquecido pelo licor. Facilmente trabalhado ou penetrado. Não é duro nem rígido. Você já viu isso? Fácil de remover ervas daninhas ou penetrar. Subjugado. Onde? Subjugado. Sim, ela não foi de forma alguma subjugada. Som suave, com cor, com sabor e com muito estilo. Quando você enfrenta alguém por ser um mentiroso, lembre-se da sua própria caridade. Diga suavemente porque você sabe. Quantas vezes você mentiu dizendo que não conhecia Jesus? Quantas vezes? Então, fique muito tranquilo quando estiver realmente gritando com alguém e dizendo bobagens, isso e aquilo. E eu disse: Charlie, vá com calma.
É uma questão de levar o seu tempo. Levante suas mãos, Jesus. Kotalbo Mandalaba. Muito obrigado pela sua bênção que nos foi concedida a nós neste dia tão especial. Obrigado pela preparação do Evangelho. Mabazantala Makabalan, Tegaria Chandala Makubarandeli Maandalaba. Oh yes, sim. Oh yes, sim. Obrigado. Amel, the Father, is indeed present and accounted for. He is here, Chero, and ready to participate in the discussion and contribute to the conversation at hand.
Eu quero que você venha. Quero rezar com você. Tudo bem.